Boa tarde, vereadores, vereadoras, aos nossos vereadores online, a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato, presente. Vereador Aldinei Potelec, presente. Vereador Antônio Manuel. Vereador Antônio Manuel, presente. Vereador Arleu da Silveira, presente. Vereadora Camila do Nascimento, presente. Vereador Dailton Feuser, presente. Vereador Paiol, presente. Vereadora Giovana, presente. Vereador Pastor Jair, presente. Vereador Paulo Ferrarese, presente. Vereador Júlio Kamiski, presente. Vereador Moacir da Jori. Presente, senhor presidente. Presente. Vereador Salésio Lima, presente. Vereadora Solange Barpe. Presente. Presente. Vereador Valmir de Agostinho, presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 22 de junho de 2020, segunda-feira, os trabalhos da 41ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 46, versículo 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Indicação número 267/2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 213/2020, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Requerimento número 214 de 2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 215/216 de 2020, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicações número 268 a 271 de 2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicações número 272 a 276 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Jori. Indicações número 277 e 278, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicações número 281 e 282 de 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos número 217 e 218 de 2020, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento. Veto total encaminhado pelo prefeito municipal ao PL 022/2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Moção número 12/2020, de autoria da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. PL 05/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 219/2020, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 220/2020, de autoria do vereador Antônio Manuel. PL 53/2020, de autoria do vereador Arleu da Silveira. Seria isso, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Para uso desse espaço, conforme artigo 107 do Regimento Interno, solicitado por esse vereador, os tempos cedidos por ele e pelos vereadores, pelas vereadoras Giovana Zanetti, Arleu da Silveira, Jair Alexandre, Valmir de Agostinho, José Paulo Ferrarese e Antônio Manuel, vereador Antônio Manuel. Totalizando, portanto, 24 minutos e meio. A Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense, representada pela senhora Gisele Coelho Lopes, pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que discorrerá sobre o aniversário de 52 anos da respectiva instituição. Dessa forma, gostaríamos de convidá-la para que adentre ao plenário e tome assento à mesa diretora. Pode usar meu tempo também, presidente. Mais 3 minutos e meio da vereadora Solange Barpe. Pró-reitora Gisele, seja muito bem-vinda a essa casa. Um momento tão importante no dia de hoje, 52 anos da nossa universidade. Eu digo isso porque ela é nossa, é comunitária.
E muito ela faz aqui pela cidade de Criciúma, né? Participando efetivamente, juntamente com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com a sociedade organizada. E hoje ela nos representa muito forte aqui para a nossa região, então por isso que nós abrimos esse espaço, para falar um pouquinho da nossa universidade, dos novos planejamentos, para falar um pouquinho com os nossos vereadores. Seja bem-vinda, está com a palavra. Em nome da nossa magnífica reitora, eu cumprimento o presidente dessa sessão, em nome dele e todos os demais vereadores desta casa, dizer que é uma honra estar aqui nesta tarde, falar de uma instituição que faz parte da minha vida e faz parte da vida de muitos criciumenses, né? Acreditamos que a Unesc, ela está no DNA desta cidade, foi instituída em 1968 por uma lei municipal que esta casa, né, chancelou à época, e o prefeito Rui Wilce, né, chancelou a criação da nossa universidade. Uma universidade que há 52 anos vem fazendo história nessa cidade, imprimindo a sua digital comunitária, que tem sido guarida em muitos lares dessa cidade. Digo por quê? Porque a nossa essência é comunitária. A nossa essência, ela vai ao encontro das realidades desta região, vai ao encontro com a prestação de serviços comunitários altamente gratuitos, que atendem às demandas da saúde pública, às demandas da educação, que são pilares essenciais para garantir, né, o equilíbrio social de uma região. E a Unesc tem feito o seu papel, dando para esta cidade um retorno significativo em ações comunitárias e de pesquisa que tem feito essa cidade melhor. Digo a vocês que a Unesc, nesses 52 anos, construiu um legado de muita responsabilidade com todas as pessoas que fizeram parte dessa história. Digo isso porque tenho acompanhado com a nossa magnífica reitora e toda a equipe de gestão o trabalho que foi construído ao longo desse tempo e as suas políticas de pesquisa, de extensão, de ensino, que faz com que as pessoas que passem pela Unesc, elas tenham uma experiência formativa diferenciada. Por que eu digo isso? Porque elas têm a condição de ter o contato com a realidade profissional, que muitos de nós sabemos o quanto é difícil um profissional ele conseguir, né, fazer esse link entre a realidade e a sua formação. E a Unesc tem construído o seu legado, fazendo com que todos aqueles que passem por ela tenham o contato com a realidade. E, naturalmente, tanto a sociedade quanto esse estudante têm tido um aprendizado mútuo. E como a gente vê a Unesc para os próximos anos, né? Essa é a pergunta que todos se questionam. Eu acredito, não só como pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional dessa universidade, onde nós, nos últimos 2 anos, fizemos um planejamento de desenvolvimento institucional muito colaborativo, que reunimos vários representantes desta cidade, de toda a região, para poder participar desse desenho da Unesc para os próximos anos. E todos, sem exceção, inseriram a Unesc como fundamental para a vida desta cidade. E teremos não somente os demais eixos, como ensino, pesquisa e extensão, que temos imprimido todos os dias no nosso fazer, mas a inovação como um pilar transversal, assim como a sustentabilidade, um pilar transversal nas nossas ações, onde a formação do estudante será desenhada, né? Será conquistada a partir do seu protagonismo, considerando a sua autonomia na sua formação. Isso posto, digo aos senhores que é importante considerar que esta casa precisa continuar sendo parceira dessa universidade. Nós contamos muito com a parceria que vocês têm feito de uma forma muito especial, digo a vocês,
Por quê? Porque um dos eixos da nossa universidade é a sustentabilidade. E precisamos, sim, garantir o apoio desta casa para a permanência dos nossos estudantes, que são e o que fazem ser a universidade ser o que é. São todas as pessoas que fazem parte desta história e os estudantes que passam por ali e se transformam a partir de todo o patrimônio cultural, né, e social que nós construímos na vida dele. Então eu digo aos senhores que essa universidade é de vocês também, é nossa. E eu gostaria de continuar, né, contando com todos vocês para que possamos manter a Unesc viva, forte, pujante, porque foi a partir disso que nós somos hoje a universidade que tem conceito máximo no Ministério da Educação. Hoje a Unesc desta casa, a Unesc desta cidade, tem conceito máximo no MEC. Nós temos 8 programas de mestrados e doutorados, sendo que a maioria deles estão com conceito 4, e nós temos na área da saúde um mestrado e um doutorado em ciências da saúde com conceito 6. Isso significa que nós estamos falando de uma parcela muito reduzida de programas de mestrados e doutorados deste país que a Unesc está incluída. E somos também reconhecidos em âmbito internacional em várias linhas de pesquisa. Essa é a Unesc que eu estou falando, a Unesc desta cidade. E esta semana nós preparamos para a cidade de Criciúma e região uma programação de aniversário da nossa universidade, que todos os senhores estão convidados e a cidade de Criciúma também é a nossa convidada especial, onde teremos ali vários painelistas com webinars, porque nós estamos utilizando a tecnologia ao nosso favor para poder contribuir com temas relevantes para este momento de alta excepcionalidade. Desde temas voltados à economia, o reposicionamento da economia, temas voltados ao desenvolvimento de novas competências para os profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho e também para a educação, para que os professores que estão aprendendo também nesse novo momento consigam compreender quais são as tendências educacionais para esse novo tempo que nos convoca, posturas diferenciadas para responder esse momento de excepcionalidade. Por fim, digo a vocês que a área da saúde, ela não ficou de fora nessa programação e tem o seu espaço na nossa programação, onde ali discutimos sobre os impactos do Covid na vida das pessoas e também quais são, né, os implicativos, os riscos que teríamos ou os cuidados que teríamos para poder conviver com esse vírus que veio, não mandou sinais de recado, nos pegou de surpresas e mudou a nossa rotina. Eu agradeço em nome da nossa equipe de gestão, a nossa magnífica reitora, que por motivos de agenda institucional não pôde estar aqui nessa tarde, mas agradeço em especial ao presidente, aos demais membros desta mesa e todos os demais vereadores desta casa, pela honra que nos dão de estar aqui falando um pouquinho dessa nossa Unesc. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Arleu da Silveira. Senhor presidente, vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste, vereadores online, as boas-vindas já foi dada pelo presidente, Zé, né? Quantas reuniões lá no gabinete foi feito junto com o prefeito, né? Na parceria que o governo do município tem com a Unesc, graças a Deus, felizmente. E você contando aqui, hoje de manhã também escutando no programa do Adelor, alguns membros, né, que passaram pela Unesc, e vai vindo um filme, né? Eu comecei a dar aula na FUCRE, em 1988, um pedaço, e depois voltei em 91, e lembro em 98, me corrige, Gisele, teve então a aprovação no Conselho Estadual de Educação em Florianópolis, fomos todos numa caravana de ônibus, enfim,
E hoje nós temos na Unesc essa sensacional universidade, muito bem administrada pela magnífica reitora e tantos outros reitores que passaram na universidade. Eu tive muito contato com um excelente reitor também, o Edson Rodrigues, o próprio Toninho Miglioli, grande amigo, já em memória, também o Gildo, e agora comandada pela magnífica reitora e por todos vocês. Então, eu tenho orgulho de dizer que sou de Criciúma e que aqui tem uma universidade realmente comprometida com o bem do cidadão comum. Parabéns, transmito a todos os sinceros parabéns. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Você também é um parceiro da nossa universidade. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Ademir Honorato. Para lembrar que o senhor está cedendo o seu tempo também. Perfeitamente, a gente sabe a regra da casa. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, públicos assistem aqui em casa. E a nossa e a nossa amiga, nossa pró-reitora Gisele, né? Hoje de manhã, a hora que eu estava escutando ali no rádio, eu peguei, puxa, 52 anos, eu tenho 53, vim um pouquinho antes. E daí com a história de Rui Wilson até hoje e tal, muito bacana, da reitora. Então eu resolvi, se eu vou passar lá na Unesc, vou fazer um videozinho, né, parabenizando a Unesc. E fui lá e assim eu fiz, depois vim para uma reunião na prefeitura. Como disse, passei lá e fiz esse videozinho, fazendo o comentário que lá eu estudei, sim, de 2004 a 2010, cursei, também fiz uma pós. A minha esposa também estudou lá e fez pós, meus filhos estão lá, né? Então a casa, ela é muito importante, a Unesc, a nossa região. Até citei assim, que é uma cidade, dentro da nossa cidade, né? Fazendo e transformando pessoas em profissionais para cidades do Brasil e que está do mundo também, como temos pessoas nossas trabalhando em grandes empresas internacionais fora do país. Então é muito importante esse resultado que está tendo a Unesc, né? Lá de Rui Wilson até hoje Luciano Sereta, ele como prefeito e ela como reitora. Todos que passaram antes foram muito importantes, né? E esse momento está sendo agraciado, como você bem acabou de falar, as melhores notas, tal. Então é muito importante a gente ter a confiabilidade e dizer onde a gente vai e poder bater no peito. Não, lá na minha cidade tem uma universidade. E também é polo de várias outras faculdades e tudo mais. Mas nós temos uma universidade, que ela é realmente nascida da cidade. Então, é um prazer, é um gosto que a gente tem de poder sair e dizer e falar bem dessa instituição, né, dessa tão famosa Unesc, né? Então, a gente só roga, hoje estamos aqui, amanhã talvez não estaremos mais aqui, né, no mandato, logicamente. Tudo passa, a reitoria, vários reitores passaram também, mas a gente pede e a gente tem certeza que a Unesc, como nosso município, ela vai perdurar muitos e muitos anos, dada a capacidade tanto técnica, científica, né, do ensino que tem a Unesc. Bom, e também na educação estamos sofrendo muitas transformações. E a Unesc também, logicamente, ela vem se transformando também. Então, só para dizer que eu fico muito feliz em já ter estudado lá, já ter dado a minha parcela lá, ter pagado meus estudos, mas em compensação, um pouco do que eu uso na minha vida, ou uma boa parte, é daquilo que eu trouxe do tempo que eu estudei na Unesc, né? Então eu fiz Ciências Econômicas, foi um curso que me abriu muito a cabeça, me ajudou, voltei a estudar, depois estava uns quase 35 anos, era o mais velho da turma, não me vejo assim tanto hoje. Mas enfim, daquela gurizada, a gente estava ali. Mas ali onde que se testa, se cria as grandes lideranças, né? Vários alunos daqueles saíram ali da nossa, vamos supor, do curso de Economia, que eu tinha mais contato, lógico, né? Cursava ali, saíram para grandes empresas. E olha que grandes empresas, estão tocando multinacionais e tudo mais. E quiçá o restante, né? Grandes advogados, grandes médicos e tudo mais. Então, publicamente, então, de minha parte, como um egresso, né? Como um ex-aluno de vocês, levo meus parabéns lá para a reitora e para aqueles mais de 1.000 e poucos funcionários e mais de 12.000 acadêmicos. Um abraço, obrigado. Obrigada, vereador.
Obrigada mesmo. Com a palavra, o vereador Deilton Feuser, que também está disponibilizando o seu tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, nossa convidada Gisele, seja bem-vinda. Como essa casa está sempre de portas abertas para a Unesc, como a Unesc está para nós. E para nós, da nossa cidade, é um orgulho muito grande ter uma universidade comunitária e realmente comunitária, porque o que a Unesc faz para as comunidades, ela é exemplo para várias outras universidades, porque o trabalho que faz dentro dos bairros, nos bairros carentes, que nós que moramos em bairro de periferia, conhecemos o trabalho que vocês fazem, nós temos que subir nessa tribuna e parabenizar e que muitos 52 anos venham pela frente, porque a Unesc é merecedora e essa casa, ela sempre foi parceira e pode contar com essa casa porque o trabalho de vocês é voltado para as pessoas, uma entidade, e aqui eu quero mandar um abraço para minha amiga, a magnífica reitora Luciane, que de portas abertas, uma pessoa que sempre nos atende. Quando temos dificuldade com pessoas carentes, ela diz, fizemos, não para de estudar, porque ela é parceira e gosta de ver aqueles que não têm condições, ela vai buscar e dá um jeito. Então, aqui fica o meu abraço para a magnífica reitora e os meus parabéns para a universidade, porque essa universidade, ela pode se dizer de boca cheia, ela é comunitária porque ela faz parte da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador. Realmente, né, a nossa universidade, ela não visa lucro, né, ela reinveste em ações comunitárias e isso é o que faz a nossa essência, né, acontecer. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a Gisele, representando aqui a Universidade Unesc. Parabéns, Gisele, leva esse abraço, magnífica reitora, Luciana Sereta, pelos 52 anos de história, né? Você está aqui representando vários reitores, né? Várias equipes profissionais, professores. Na verdade, é uma equipe, né? e bastante grande, que faz um trabalho de excelência para a nossa cidade, para as pessoas menos favorecidas. E quero agradecer aqui de coração todas as vezes que procurei a Unesc, levando demandas importantes, sempre com alguém necessitado, né? Fazer um parcelamento de bolsa, buscar um desconto, buscar aquilo que as pessoas precisam às vezes para concluir o seu curso. E demandas importantes na área da saúde, diariamente, toda semana estou lá nas clínicas, sempre buscando o apoio às pessoas, né, da nossa cidade. Ainda tivemos lá com o vereador Ademir essa semana, com o enfermeiro Ronaldo, né, falando sobre os tomizados, né. Então, parabéns por esse trabalho também. E só agradecer ao Unesc, né, minhas filhas. A Luana está fazendo a pós-graduação, a Letícia fez a faculdade de dentista e graças a Deus só temos que agradecer à universidade, a vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fizeram nesses 52 anos. Parabéns. Obrigada, vereador. Sempre estamos à disposição. Obrigada mesmo. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminsky, que também está cedendo seu tempo. Se o vereador Ademir ceder, por que eu não vou ceder, né? Boa tarde, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento os demais membros da mesa, as vereadoras, vereadores, e um cumprimento especial à Gisele, que sempre nos honra com a sua presença. Leve, antes de mais nada, os nossos respeitos, nosso cumprimento à magnífica reitora, que sempre
muito gentilmente atendeu a esta casa, assim como essa casa também sempre manifestou reciprocidade no atendimento, quando também é chamada. Nós, através da Câmara de Vereadores, inúmeras vezes prestamos homenagens à universidade. Não pelo fato de prestar homenagem simplesmente por isso, mas prestamos homenagem sim, toda vez que algum destaque ou algum valor efetivo ela apresenta para a nossa cidade. Uma universidade da qual eu me sinto muito orgulhoso pelo fato de ter colado grau, meu filho ter colado grau, minha filha, estudante também junto à própria Unesc. E é uma universidade que ela não tem só o papel educacional. Uma universidade que ajuda, contribui diretamente com o desenvolvimento do município, de toda a região. Uma universidade que apresenta nos seus trabalhos desenvolvimentos e projetos sociais. Uma universidade que tem o reconhecimento do Ministério da Educação com avaliação máxima, o que nos dá extremo orgulho, porque poucas universidades têm a qualidade da Unesc. Poucas universidades têm a qualidade que a Unesc tem. E no estado de Santa Catarina, especialmente, ela tem uma classificação digna das universidades federais, inclusive. Hoje, praticamente, a gente recomenda a Unesc, curiosamente, a própria Universidade Federal. Veja o quanto a participação da Unesc ela tem a nível nacional. Falo a nível nacional porque eu não me atreveria a citar as parcerias, os tratados internacionais que a Unesc possui. Eu não me atreveria porque certamente eu cometeria erros primários, por exatamente não conhecer individualmente cada projeto que ela possui com outros países. Mas, viu, Gisele, então, leve o nosso respeito à magnífica reitora. Essa casa, durante todo esse mandato, esteve sempre à disposição, certamente continuará, pelo tamanho e a envergadura que isso representa para todos nós. E continue investindo nessas pessoas, continue investindo nos jovens, os mais velhinhos como o Ademir, que se achou que era o mais velhinho da classe, E, mais uma vez, obrigado pela tua presença, obrigado por trazer as informações da nossa universidade para o povo criciumense. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador. Só contribuindo com a sua fala, hoje estamos em primeiro lugar em internacionalização, no estado de Santa Catarina, e temos mais de 40 acordos internacionais. Então, essa é a Unesc. Vereadora Giovana. Boa tarde, vereadores, vereadora, todos que nos assistem, especialmente a Gisele, que aqui representa a Unesc, a nossa magnífica reitora, que faz um excelente trabalho. Sendo um pouquinho redundante, mas a gente tem que parabenizar, porque realmente a Unesc é algo que orgulha o criciumense, Eu sou fruto da Unesc também, fiz graduação, fiz pós-graduação nessa universidade. Hoje a gente percebe, como o vereador Ademir falou, é uma cidade dentro da cidade. E o que me inquieta muito, e no início da legislatura eu tive a oportunidade de conversar com a Lu, de que as pessoas dos bairros às vezes não conhecem a universidade que nós temos, de levar esses alunos dos bairros, até os pais, para fazer essa visita à nossa Unesc, porque a gente nos orgulha muito de estar nessa cidade que tem essa universidade com esse conceito. Nós temos profissionais da medicina, profissionais, advogados, vários profissionais que fazem parte hoje do nosso meio, que são frutos da Unesc. E a gente percebe a qualidade já
né, das pessoas que saem da universidade. Então, nos orgulha pelo serviço também comunitário que presta na nossa cidade, né? Então, leve o nosso abraço e dizer que nós estamos à disposição enquanto Casa Legislativa. Obrigada. Obrigada, vereadora. Com certeza levarei sim o seu abraço. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Então, rapidamente, só vou ler algumas palavras aqui em nome de todos os vereadores que nós preparamos. Bem rapidamente. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Gisele. No dia de hoje, um dos maiores patrimônios do município de Criciúma está completando 52 anos. No dia 22 de junho de 1968, nascia a Fundação Educacional de Criciúma, FUCRE, hoje conhecida como a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a nossa UNESCO. Jamais poderemos esquecer que ela nasceu de um movimento de pessoas que dos mais diversos setores da sociedade, que acreditavam na importância da educação. Uma batalha para que a cidade de Criciúma pudesse usufruir dos benefícios de uma instituição de ensino superior de caráter comunitário. O poder público municipal deixou a sua digital já na criação por meio do prefeito à época, Dr. Wilson, visionário da educação, tecnologia e inovação. Em uma época em que o ensino superior não era tão acessível como nos dias atuais, Criciúma possuía a primeira escola de nível superior do sul de Santa Catarina. Em mais de meio século de história, a FUCRE passou por diversas transformações, uma história construída por diversas mãos de gestores, de professores, de colaboradores, de apoiadores e de estudantes. E hoje, como universidade comunitária, a UNESCO já se naturalizou no dia a dia da sociedade criciumense. Todos temos alguma relação com a UNESCO, direta ou indiretamente. Todos somos ou convivemos com alunos, ex-alunos, professores, ex-professores. Nessa legislatura, por exemplo, temos vereadores que são ou foram alunos ou professores da UNESCO. Muitos de nós também nos beneficiamos dos serviços prestados por meio de projetos de extensão, como as clínicas integradas, a Casa da Cidadania, que prestam assistência médica e jurídica, respectivamente de forma gratuita. Por meio de milhares de atendimentos anuais, a UNESCO presta uma assistência indispensável, especialmente às populações mais vulneráveis, acolhendo famílias, regiões que, em algumas situações, o poder público municipal não consegue alcançar. Diversas empresas da região usufruem da mão de obra e do conhecimento produzido pela universidade. Indiscutivelmente, a instituição é corresponsável pelo desenvolvimento econômico e social da região, juntamente com os setores públicos, privados e entidades do terceiro setor. Nesse período único em que nos deparamos com o maior desafio dessa geração, a UNESCO, como sempre, se faz presente apresentando alternativas e soluções para o enfrentamento da pandemia, fornecendo informações técnicas e científicas que nos auxiliam, a nós, gestores públicos, na tomada de decisões que afetam de imediato milhares de vidas criciumenses. A UNESCO está sempre e esteve presente. É a nossa universidade comunitária. E como comunitária não possui um único proprietário. Ela pertence e é responsável por todos nós, enquanto sociedade civil organizada. Portanto, todos temos participação e responsabilidade maior ou menor nessa trajetória. Assim, retorno à minha frase inicial, a UNESCO é nosso patrimônio e, como tal, deve ser preservada e valorizada por todos os cidadãos criciumenses do sul catarinense. Parabenizo de forma especial a magnífica reitora Luciane Sereta, que com pulso firme e coração bondoso segue à frente da universidade, fazendo um belíssimo trabalho. Em nome dela, parabenizo o vice-reitor Daniel Preve, a todos os pró-reitores, a todos os ex-gestores que direcionam a instituição até o cenário atual, que muito nos orgulha. Parabenizo a todo o corpo docente e colaboradores, os atuais e aqueles que passaram, com dedicação, comprometimento, garantir educação e serviços de excelência para a nossa população. Parabenizo os milhares de estudantes e estudantes, graduados, pós-graduados, mestres, doutores, que são o motor de uma universidade
escolheram e valorizaram a nossa Unesc. Vocês também fazem parte dessa história. Por fim, parabenizo toda a sociedade criciumense que por diversas mãos mantém e expande esse patrimônio há 52 anos. Que venham mais 50, mais 100, com a união da nossa sociedade sobre a direção de profissionais competentes e comprometidos, com certeza manteremos esse patrimônio por muito tempo. Parabéns, Unesc. Presidente, em nome da nossa magnífica reitora, agradeço, né, as palavras em prol da nossa universidade e colocamos sempre essa grande casa, né, que é a Unesc, à disposição desta casa, que é a Câmara de Vereadores. Muito obrigada mesmo de coração. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, as considerações finais, já agradecendo por se fazer presente aqui na noite de hoje, né, colocando a importância que é a universidade aqui para a nossa cidade de Criciúma e para o Poder Legislativo também, é claro. Então, a gente passa a palavra para as considerações finais. Reiterando, né, a importância de contar com os senhores para poder participar da nossa programação. Hoje à noite nós teremos uma palestrante que vem do Paraná, que ela vai falar sobre... ela é a líder do grupo de líderes do Paraná, que vem falar sobre as competências para o profissional, né, nesse período de pandemia. E amanhã nós teremos aí o dia inteiro cheio de programações e contamos, sim, com os senhores para estar nos prestigiando no YouTube, no canal da Unesc TV, que ali teremos, né, no conforto das suas casas, uma programação para a família. Não é só para os estudantes, mas sim para a cidade. Muito obrigada a todos. Obrigado, Gisele, conto sempre com essa casa. A sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos despedir da convidada. Reabertos os trabalhos, continuamos no horário político. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos assiste, nossos colegas também que acompanham online. Queria falar hoje sobre a campanha Sinal Vermelho. É uma campanha que eu acho que de grande importância, mas eu acredito também que precisa de mais publicidade. A gente sabe que a pandemia ela causou vários outros problemas indiretamente, né? A gente sofre com a questão da saúde pública, mas também com a questões econômicas. E uma questão também que nos preocupa muito é a questão da violência doméstica. Já levantei um assunto aqui outros dias, a questão da questão do abuso infantil, da exploração da criança nessas épocas de pandemia, e hoje falo da violência doméstica. A gente sabe que a mulher não é só nesse momento de pandemia, mas ela tem muito medo dessas questões de denúncia. A gente sabe porque ela muitas das vezes ela volta para casa e tem contato com o seu próprio agressor. E nesses momentos de pandemia em que ela convive muito mais com o agressor, é muito mais difícil encontrar um canal efetivo para que ela faça essa denúncia. Então a campanha Sinal Vermelho ela vem em encontro disso, né? Ela cria um canal de denúncia silencioso, porque são redes de farmácias e drogarias que podem se cadastrar. E por que redes de farmácias e drogarias? Porque nesse momento são estabelecimentos que nunca vão fechar. Mesmo na situação de lockdown, elas sempre vão continuar abertas. Então por isso que esses estabelecimentos. E a partir do momento que esses estabelecimentos se cadastram, a mulher que sofre ou tem medo ou está sendo ameaçada,
ela vai chegar nessa farmácia e ela vai encontrar com os atendentes ou com o farmacêutico e vai mostrar um X vermelho que pode estar num papel ou na mão da pessoa, enfim, que o atendente possa identificar esse sinal. E a partir desse momento ele vai acionar a polícia militar. É importante que as farmácias se cadastrem. Em Santa Catarina, 17 redes já se cadastraram. Em Criciúma, que eu tenho atualizados, na sexta-feira era o SESI e a Drogaria Catarinense. Então, essas farmácias elas têm identificação, mas elas precisam assinar um termo de adesão. Então, elas precisam entrar em contato com o CEVID, através do e-mail ou o telefone deles. E a partir desse momento que elas assinam esse termo de adesão, elas recebem um material impresso, elas recebem um treinamento dos funcionários para que elas possam saber lidar com a situação, né? E deixar bem claro que o atendente ele não serve de testemunha em nenhum momento, ele realmente só vai acionar a polícia militar e os encaminhamentos são feitos pelas autoridades que têm um treinamento para isso. Então é importante, mais uma vez, a adesão das farmácias e drogarias de Criciúma. Muito obrigada. Vereador Salésio Lima, que passa o seu tempo para o vereador Portelec. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Anos da Unesc, né? E somos comprometidos com os valores, com a missão da Universidade Comunitária de Criciúma. Até porque participamos de várias etapas da Unesc como professor, desde a antiga FUCRE, processo de transformação em universidade, e para nossa alegria hoje a gente vê a pujança que é a nossa universidade. No meu assunto de hoje, eu quero resgatar um requerimento que nós fizemos em nome de vários vereadores, pedindo que o Executivo estudasse junto à Caixa Econômica um convênio para repactuação do consignado, né? Aliviar o caixa dos servidores. Então, dia 18, agora o Senado aprovou uma lei que suspende por 4 meses, né, esse tipo de operação financeira. Agora vai para a Câmara dos Deputados. Então, hoje pela manhã, eu fiz uma pequena reunião lá no Paço Municipal. Eles demonstraram muita simpatia pela ideia. Conversamos com o setor técnico da Prefeitura também sobre os detalhes de como seria esse convênio. Por quê? Porque tem vários servidores, até pelo aperto financeiro, acabaram por refinanciar esse consignado em busca de taxas mais favoráveis. Então, tem várias situações desse consignado. O importante, o secretário Wagner, o Vaguinho, vamos dizer assim, se comprometeu de continuar esse estudo, chamar a Caixa Econômica. Vários municípios já estão fazendo essa ação, que não vai mexer absolutamente em nada nos cofres públicos, né? Vai simplesmente suspender. Então, senhores, imaginem se a gente conseguir pegar 6 parcelas e jogar para o final do contrato. Não duplicar a partir do 6º mês, mas jogar ao encerramento de cada contrato individual essas parcelas, dando um alívio financeiro para os servidores do município. Então, essa é uma iniciativa de vários vereadores, foi aprovado por esta casa um requerimento, e com a lei tramitando no Congresso Nacional, sendo aprovado dia 18 pelo Senado, agora vai para a Câmara, nós esperamos então que o município dê continuidade a esse estudo. Foi muito interessante a reunião hoje lá com o Vaguinho no Paço, e com mais alguns assessores, né, do setor financeiro, para que a gente possa estimular a existência desse convênio. A maioria dos consignados dos nossos servidores é com a Caixa Econômica Federal, e essa flexibilização financeira é normal, né, em épocas de crise. E nós estamos vivendo uma senhora crise, que é a pandemia do coronavírus. Então, relatar para os senhores do andamento desse trabalho, e, de certa maneira, a gente ficou bastante satisfeito com o atendimento lá do Vaguinho, lá no Paço, e nós acreditamos que existe uma boa possibilidade de vir a dar certo esse trabalho da Câmara dos Vereadores. Era só isso. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste pelo Facebook, né? E
E também mandar um abraço para o Eduardo Viola, ali da Santa Luzia. É um jovem que gosta da política. E eu como fico contente quando tem jovens que gostam da política, né? E os mais velhos vão passando e tem que vir a juventude para ocupar esse espaço, né? E porque o cidadão tanto pode gostar da política como não, né? Mas ele vai ser governado por um político, né? Senhor presidente, eu sou solidário a todas as famílias, né? Isso fica até chato a gente falar nisso no Brasil, que foram 52 mil pessoas que perderam a vida pelo Covid-19. Mas tem que falar, né? Eu como um homem público, formador de opinião, a gente tem que dar a nossa opinião. Eu estou aqui para isso. Hoje ainda participando na Prefeitura de Criciúma, o prefeito Clésio Salvaro, o nosso secretário de Saúde, Acélio Casagrande, e que bem, os números aqui de Criciúma estão aumentando. Estão aumentando o número no Brasil inteiro, né? Eu vi que o Brasil começou a morrer 1, 2, 5, 10, hoje já passa de 1.000 pessoas por dia. E aqui, a hora que começou a abrir as portas para muitas coisas, começou a aumentar os números, né? A gente vê as pessoas saindo, as pessoas nos ônibus, as pessoas nos bares, as pessoas no mercado, as pessoas nas lojas, né? E as pessoas sem máscaras, infelizmente, né? E realmente os casos estão aumentando. Eu conheço muitas pessoas que estão com Covid-19. Conheço pessoas, eu já perdi amigo meu pelo corona, né? Pelo Covid-19. Agora eu tenho o sogro da minha assessora está na UTI com Covid-19. Então é muita gente com Covid-19 e assim, as pessoas têm que se cuidar, as pessoas que têm problema, todos temos que nos cuidar, mas as pessoas que estão, por que eu estou remotamente aqui, eu e o Toninho, né, a Solange e o Zairo? Nós já temos 60 anos de idade, então nós estamos no grupo de risco, ou nós somos diabéticos, ou nós temos cardíacos, nós somos hipertensos, nós temos que nos cuidar. E toda a população, vamos nos cuidar, porque a vida é uma só, e a vida é o nosso bem maior. É isso hoje o meu recado para todo cidadão criciumense, tá? Mas vamos nos cuidar, vamos usar máscara, vamos sair de casa realmente só aquele que precisa sair, que precisa trabalhar, vai, mas aqueles que não precisam, fiquem em casa. Valeu, um abraço do meu tamanho a todos. Com a palavra o vereador Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, nossos vereadores que estão online. Senhor presidente, eu sigo na fala do nosso vereador Moacir Dajori. A preocupação com essa... Eu sempre subi à tribuna aqui, sempre falei que o nome disso é uma praga, né? Essa Covid-19, né? E que vem assustadamente matando pessoas na nossa região. Hoje nós temos 11 óbitos na cidade de Criciúma, né? E temos em torno de 27 pessoas hospitalizadas, né? E pensando nisso, a gente procurou o nosso deputado federal, Fábio Choquete, do partido PSL, né? E que fez para a cidade de Criciúma, trouxe um aporte, e que hoje a gente fez a entrega, o Jefferson Monteiro, que é o secretário regional do partido em Santa Catarina, também o presidente estadual do partido em Criciúma, o nosso amigo Dr. Alisson. Estivemos hoje e também
o Walter Tiskoski, que é assessor do deputado Fábio Choquete. Tivemos hoje no gabinete entregando R$1 milhão ao nosso prefeito de Criciúma, também para contribuir com a Covid-19. E conversando lá com o prefeito, ele nos passou também a preocupação, né? Eu confesso a vocês que vi o prefeito hoje preocupado com essa situação. Esse final de semana, muitas pessoas nos parques não usando máscara, muitas pessoas nos postos de combustível, nas lojas de conveniência, sem usar máscara, né? O nosso povo cristiumense, algumas pessoas parece que estão levando na brincadeira, e isso não é brincadeira. Nós temos que usar máscara. Muitas pessoas de idade andando no transporte coletivo, e que vai parar já em seguida, tá? Escutem o que eu estou dizendo. O transporte coletivo vai parar de novo. Por quê? Muita gente, muito idosos, andando no transporte coletivo. E aí, assim, ó, nós temos nos nossos bairros, nós temos casas lotéricas em alguns bairros, nós temos o comércio nos nossos bairros. Vamos comprar no comércio do nosso bairro, vamos usar as casas lotéricas dos nossos bairros, vamos procurar evitar sair o máximo das nossas comunidades, o máximo de casa. Vamos cuidar de quem a gente ama. Porque enquanto a gente está vendo que alguém está infectado, ou que houve um óbito, mas é na família alheia e não é na nossa família, a gente não está se preocupando. E nós temos que nos preocupar, é muito preocupante. Então aqui eu deixo um agradecimento especial ao nosso deputado federal, Fábio Choquete, que não mediu esforço para disponibilizar R$1 milhão que a gente trouxe ao governo do município. Obrigado, senhor presidente, era isso. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero antes de mais nada agradecer ao vereador Salésio pelo que cedeu o seu tempo. Tem alguns assuntos para trazer essa tribuna nessa noite, vereadores. Acho que na mesma linha que o vereador Paiol, o vereador falou sobre a questão do coronavírus, há sim uma grande preocupação, né? Nós vimos nos últimos dias o número de casos aumentando na nossa cidade, não só na nossa cidade, no estado todo de Santa Catarina. Isso é preocupante, é necessário chamar a atenção da população. Cuidado, procura se cuidar, procura evitar ao máximo, se não precisar sair de casa, não saia, né? Ontem mesmo, eu passei ali no parque, o prefeito Altair Guide, né, estava cheio o parque, muito bom, muito bacana, muito legal de ver as pessoas no parque utilizando, usufruindo aquele espaço, né? Porém, se preocupa, né? A gente acaba se preocupando porque as pessoas acabam não utilizando máscara e às vezes facilitando um pouco, relaxando um pouco, e aí pode possibilitar uma maior contaminação pelo coronavírus. Uma outra questão que eu trago a essa tribuna também é sobre as 55 ruas que serão pavimentadas ali no grande distrito do Rio Maina. Foi assinada a ordem de serviço na última quinta-feira. Alguns vereadores dessa casa estiveram presentes lá na intendência do Rio Maina. Parabenizar o prefeito municipal, o governo municipal, que também não tem medido esforços para fazer o melhor para a população. Eu falava, na minha oportunidade de fala lá, dessa preocupação com o governo municipal, de não medir esforços para cuidar da população, onde nós tivemos então o hospital do Rio Maina, a Casa de Saúde do Rio Maina, reformada em 48 dias, ali com leitos de retaguarda para atender as pessoas do coronavírus. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que no que diz respeito a leitos do hospital, leitos de retaguarda, leitos para atender os pacientes do coronavírus, nós teremos. Uma outra preocupação agora é com a questão do remédio, um dos remédios que auxilia no tratamento das pessoas, principalmente que estarão na UTI, está em falta, e daí não é por culpa do município,
porque os municípios os remédios que competem ao governo municipal disponibilizar, não falta nenhum, não há falta de nenhum remédio hoje na rede pública municipal, mas sim nos hospitais está faltando, vai faltar dentro dos próximos dias. O prefeito municipal, imediatamente quando soube isso, já convocou uma reunião com os diretores dos hospitais aqui, o São José, o São Donato, o Unimed, São João Batista, justamente para ver o que pode ser feito, né? Se precisar, sei lá, se precisar mandar um avião lá na China buscar remédio, a gente manda um avião lá na China buscar remédio. O que não pode acontecer é as pessoas ficarem, desse momento, de repente, desassistidas. Então, há uma preocupação por parte do governo. Também, no sábado, acompanhamos fizemos a caminhada ali nas ruas da linha ANTA, né, onde todas as ruas do bairro Linha Anta foram pavimentadas, pavimentação asfáltica, pavimentação com lajotas, linha Cabral, bairro Ceará, também à tarde lá na Floresta, Estaçãozinha, reforma do Centro Comunitário da Estaçãozinha, enfim. O município de Criciúma, o governo municipal tem feito inúmeras obras, em todos os bairros da cidade existem obras do governo municipal e que está de parabéns. Uma outra questão que eu gostaria de falar, e que me preocupou e que me chamou bastante atenção, é o crescente número de pessoas, vereadores, nos semáforos da nossa cidade, pedindo esmolas. Ainda quando a gente vê alguém ali, de repente, vendendo uma toalha, vendendo uma goma de mascar, vendendo alguma coisa, né, a gente vê a pessoa está ali se virando. Mas e quantas não são as pessoas que estão pedindo esmolas? E muitas delas, acredito eu, que estão ali pedindo esmolas, não porque querem, mas por causa da necessidade. Acabaram perdendo o emprego, acabaram ficando desempregadas, acabaram de alguma forma sendo atingidas pela crise econômica instalada pelo coronavírus, e aí muitas vezes não tem outra saída a não ser ir para o semáforo pedir esmolas, né? De outra feita, hoje de manhã nós estivemos lá na reunião com o prefeito Clésio, comentamos sobre esse assunto, alguns vereadores, acho que a maioria dos vereadores estiveram lá, né? Prontamente também o município já fez uma licitação para adquirir cestas básicas, são cerca de 11 mil cestas básicas para auxiliar a população. Então, se por um lado a gente vê o aumento do número de pessoas nos semáforos pedindo esmolas, no outro lado a gente vê o município também trabalhando, tentando de alguma forma amenizar essa situação, mas é que, infelizmente, a gente fica preocupado e preocupadíssimo com relação a essa questão. E para finalizar a minha fala, colegas vereadores, falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi aprovada em 2018 e foi sancionada, e ela passa a valer agora a partir de 2020, agosto de 2020, que trata da proteção de dados pessoais, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas, não só no âmbito da iniciativa privada, mas também no que diz respeito ao poder público. E no decorrer dos próximos dias, das próximas semanas, vamos falar um pouco mais acerca do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como que ela pode ser utilizada e como que ela deve ser utilizada, porque todo cidadão, falando aí a questão municipal, né, nós temos hoje empresas que tratam os dados dos cidadãos, não só o município, enfim, mas empresas que prestam serviço ao município, como a CELC Sistemas, que cuida do sistema da saúde, por exemplo. Ela tem uma responsabilidade muito grande com os dados, com os prontuários de todos os pacientes que são atendidos pela rede pública municipal de saúde aqui na nossa cidade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma preocupação com relação ao tratamento e à utilização dos dados dos cidadãos. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Boa noite a todos. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 267/2020, autora Ademir José Honorato. Substituição da ponte de madeira por de concreto na rua ainda sem denominação, com a ligação à rodovia Luiz Rosto, ao lado da empresa Endalcer, bairro Quarta Linha.
Requerimento número 213 de 2020, autor Camila do Nascimento. Envia expediente ao prefeito municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe possibilidade de editar decreto municipal flexibilizando o uso obrigatório de máscara de proteção em todo estabelecimento público e privado ou filantrópico e transporte público municipal para facilitar a rotina de pessoas com quadro clínico de transtorno do espectro autista. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Camila. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, público que nos assiste. Foi me procurado a respeito da questão das pessoas com os autistas, para ser mais simples. Eles têm muita dificuldade em usar a máscara e muitos deles têm hipersensibilidade e acabam tendo crises se eles utilizam isso, né? Então, é claro que eu me preocupo muito e sempre levantei essa questão também, e ainda mais com as falas dos vereadores que me antecederam a respeito dos casos que vêm aumentando na nossa cidade, então me preocupa muito, mas também me preocupa que muito dessas pessoas, elas precisam também transitar, elas precisam de médico, elas precisam de alguns recursos e elas não conseguem utilizar das máscaras para fazer essa transitação pela cidade. E como aqui já foi levantado anteriormente pelo vereador Salésio, a questão da identificação, então hoje nós temos um sistema de identificação dos autistas, né? Então, a partir do momento que eles não estão usando máscara, eles podem se identificar como autistas. E vejo que é de grande importância, porque nesse momento, né, a gente sabe que, por mais que a gente veja pessoas que não estão usando máscaras, mas as pessoas que me procuraram estão com essa preocupação, sim, de levar os seus filhos sem máscaras, porque sabem da grande importância que nós temos de utilizar esse meio de nos protegermos. Então, veio me procurar a respeito de sensibilizar o prefeito, né, para quem sabe editar um decreto flexibilizando para que eles não, nesses ambientes, né, nos ônibus, em farmácias, em âmbitos, em lugares públicos também, para que eles não precisem usar as máscaras nesse momento. Como eu falei, não é um volume muito grande de pessoas que vão transitar, mas é a importância de sensibilizar com essas pessoas também. Então, gostaria da aprovação dos meus colegas vereadores. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 214 de 2020, autor Ademir José Honorato. Envia expediente ao prefeito municipal questionando se existe algum planejamento estratégico para estimular o crescimento de indústrias de transformação que existem no município. Há algum projeto para atrair novas indústrias ao município? Caso positivo, informar quais são. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras que nos assistem aqui em casa. A minha preocupação, ela é macro, ela quer dizer um pouco mais além do que coisas pontuais de um ano para o outro, ações rápidas, né? Então, por que eu pergunto do planejamento estratégico, vereador Júlio Kaminski? Né? Sobre a indústria de transformação. É aquela indústria que ela pega, vou dar um exemplo do piso, ela pega vários materiais e ela transforma naquele piso. Ou aquela indústria de metal mecânico, que ela pega o material ferro bruto, certo? E transforma naquele equipamento, naquele material que a gente usa em casa, que a gente anda como se fosse um carro, enfim. Esta é a indústria de transformação. O porquê da minha preocupação com isso? Né? Nesse ponto, olhando assim, em 2017, muito foi falado, e nós vimos os antecessores do nosso prefeito atual, que eles eram mais favoráveis à indústria, assim, dos prestadores de serviço. E até a indústria criativa chegou-se a ser falada, certo? Mas, assim, o que mais traz
para o município é a indústria de transformação. O porquê que agora eu quero chegar nesse ponto? Há 20 anos atrás, exemplo, tinha que ter quase 100 içaras para uma Criciúma. Hoje, eu estou falando do valor adicionado de CMS. Hoje, 4 içaras produzem uma Criciúma. Ou seja, antigamente 100 para uma. Hoje, 4 em 20 anos, içara deu um salto. Porque ela lá atrás, então não é questão de 1 ano, 2 que isso vai acontecer. É um caso que vai com o tempo, né? Então, se nós pegarmos e colocarmos, como foi bem falado, esse dia atrás até veio uma notícia meio errada ali, mas enfim, foi corrigido, né? E içara está fazendo hoje perto de 1,1 bilhão do valor adicionado para retorno de ICMS. Criciúma, hoje nós estamos 4,4 bilhões. Entende? Então, só explicando, que hoje 4 içaras dá uma Criciúma, coisa que no passado nem perto chegava, né? Então, isso interfere diretamente no retorno de ICMS, que o retorno do ICMS é 1,82, que estão na briga para chegar em 82, mas 1,79 do rateio total, que hoje está em 100 e poucos bilhões, né? Agora, com essa queda, vamos falar até 2019, não vamos pensar hoje agora, esse ano agora, vamos pensar até o ano passado, né? Então, o que traz o bom retorno, sim, é o serviço de transformação. Né? O setor de serviço ele é muito importante, o ISS nosso, ele é muito forte, ele praticamente se iguala. Só que nós estamos perdendo o terreno, nós estamos perdendo para os vizinhos. Toda a região está crescendo muito em cima do valor adicionado, toda a região, e nós estamos ficando para trás. Hoje, se nós prestarmos atenção, eu já falei outras vezes, né? A nossa Criciúma está pendendo mais ao norte. Por quê? Içara está atraindo, Içara está puxando Criciúma para lá. Então a tendência é aumentar muito mais para lá do que para qualquer outro lugar. Né? A leste aqui é mais difícil o crescimento. O único espaço que tem para Criciúma crescer é ao sul. Mas enfim, enquanto está nesse ponto lá e cá, né, não está chamando, não está sendo esse levantamento bem correto, onde nós temos que produzir mais. Então, a indústria de transformação é ela que realmente traz a política de emprego e renda, aquela que, às vezes, o vereador Miri sempre fala, aquela que gera maior riqueza, que dá orgulho da pessoa ter, né? Isso é dignidade, tendo essa política pública, pensada diretamente na indústria de transformação. Então, assim, para ela se consolidar, ela leva 15, 20 anos, uma política de um município, não é? Hoje, uma varinha de condão aqui bateu, vai aparecer agora, vai aumentar uma enormidade. Não, ela tem que ser uma coisa pensada, estrategicamente, paulatinamente, com o tempo. É o que eu falei, até 2017, 2018, nosso município não tinha nada. Por isso que eu pergunto se tem algo realmente palpável, que de repente possa se discutir nesse ponto, né? Então, é isso que eu queria saber, ter essa resposta diretamente sobre a indústria de transformação, certo? Não vamos falar aqui de nós pegar as pequenas, sim, elas chegam num bojo grande, mas é a busca externa que nós estamos perguntando aqui nesse documento. Muito obrigado pela aprovação desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência põe 5 minutos. Senhores vereadores, presidente, colegas vereadores, eu acho que, primeiramente, parabenizar o vereador Ademir pelo requerimento. Eu já vinha há algum tempo já pensando nessa situação e conversando, inclusive, com o Paço Municipal acerca dessa situação. Como disse o nosso presidente, nosso ex-presidente da Câmara aqui, o Miri D'Agostin, o emprego é o melhor programa social que existe. E aí, quando nós falamos da indústria da transformação, nós estamos falando também da geração de muitos empregos, né? E dizer o seguinte, primeiramente, assim, o município tomou algumas ações, fez algumas ações que, de uma certa forma, barravam ou atrapalhavam ou eram alguns tipos de empecilhos para a vinda de novas empresas, indústrias de transformação. Uma delas foi a questão das APAs, né? Que foram reduzidas as APAs e que agora, né, todo aquele trecho ali da Jorge Lacerda, por exemplo, né, hoje nós temos 500 metros de área ali da Jorge Lacerda,
né? Mas não tinha, foi flexibilizado, né, vereador? Então, né, hoje algumas ações o município já tomou. Uma outra questão que nós temos que ver, o município tem aí o projeto já. Hoje de manhã eu conversei com o Celito Cardoso e com o Clayton Pacheco, que é o diretor de desenvolvimento econômico, sobre o parque industrial, novo parque industrial lá na localidade do Verdinho, aonde também está nos trâmites aí de cartório para começar os trabalhos de fato lá na área, que também vai servir para a atração de novas empresas, vai servir para a atração de novas indústrias. Uma outra questão que eu mesmo já conversei com o prefeito Clésio, junto com o Clayton Pacheco, diretor de desenvolvimento econômico, e também lá com o Zancan, o Fernando Zancan, representante da SATIC e o CIESESC, é sobre continuidade da lei de inovação que nós aprovamos, que essa casa aprovou, no que diz respeito, colegas vereadores, os incentivos fiscais para a criação de parques tecnológicos e parques industriais. De repente, alguém que tenha uma área de terra privada que queira construir um parque tecnológico, que queira construir um parque industrial, que ele possa ter incentivos também. Uma outra coisa que esta casa também aprovou foi a lei aonde a pessoa pode buscar junto ao município, a pessoa que quer empreender no município, que quer abrir a sua empresa, ela pode buscar junto ao município já os incentivos fiscais para que ela possa abrir empresa. Nós aqui aprovamos, essa casa aprovou, né? Ela vai lá, dá entrada, faz o requerimento junto à Diretoria de Desenvolvimento Econômico e, diante daquilo que ela apresenta, ela vai receber uma pontuação e, diante dessa pontuação, ela vai, então, receber isenções de IPTU, isenções de ISS e assim por diante. Ou seja, o município tem trabalhado, né? Muito importante o vereador Ademir trazer esse requerimento, trazer essa discussão, num momento como esse, né, vereador, que nós estamos aí atravessando uma crise econômica por causa do coronavírus, né? Mais do que nunca nós precisamos pensar assim, como que nós vamos fazer para que o município passe a gerar mais empregos, passe a gerar mais renda, tenha o seu valor aí agregado, como o vereador falou, venha ter aumentado. Então, parabéns pelo requerimento e tenho certeza que essa discussão vai ajudar a construir uma saída para tudo isso. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Kaminski, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, vejo que o vereador Ademir traz um tema extremamente importante e que deve pautar outros debates, inclusive, porque a indústria de transformação, ela vem sofrendo transformação no mundo inteiro. Acho que é isso que a gente tem que começar o debate por aí. Obviamente que nós temos casos atípicos, mas nós temos que ter ciência que a indústria, ela na década de 80, vamos colocar nesses termos, ela tinha uma interferência direta, eu me refiro à indústria de transformação, ela tinha uma interferência na ordem de 30%. Ou seja, basicamente 30% das indústrias se referia à transformação. Isso é um ponto importante. Veja que atualmente nós estamos falando de algo de 14% a nível nacional. 14%. E aí eu fiz questão de repente, até fazer uma pontuação, diferentemente da Índia, que representa 15%. Diferentemente da Coreia do Sul, que representa hoje 28%, e a China com 34%. Observe. O Brasil, que na década de 80, mais precisamente, ela representou 27% do total de geração de emprego. A indústria de transformação, em 1952, ela representava alguma coisa em torno de 24%, sendo que em 85 ela passou para 27%. Lá para o ano de 2014, aproximadamente, isso representaria alguma coisa em torno de 11,4%.
11,4% da geração de emprego. Perfeito? Então, hoje se fala em tecnologia, hoje se fala em transformação digital. É claro que estamos falando da mesma coisa, mas de forma diferente, vereadores. Então, obviamente, que o debate ele é importante, eu acho que seu questionamento começa, dá início a um debate, talvez, fundamental. E essa casa protagoniza, por conta disso, vereador Aldinei, o senhor que é líder do governo, protagoniza essa discussão. Então, nós temos que compreender que a indústria de transformação ela já teve um espaço maior a nível nacional e a nível mundial. Repito, o Brasil chegou a ter 30%. Coisa que atualmente a China representa algo em torno de 34%. Veja o papel que o Brasil teve na economia mundial num determinado momento. Os tempos se evoluem. O dinamismo da informação, da tecnologia, isso faz com que outros caminhos se busquem para gerar receita, efetivamente. Óbvio que temos que buscar alternativa, mas não é somente gerando, vendendo terreno, não é somente isso. Nós temos muita coisa para discutir em torno disso, inclusive criar funding, para dar oportunidade para que as micro e pequenas empresas tenham oportunidade e acesso ao crédito. Criar funding. Um dos funding que pode ser aproveitado nesse momento, que já foi discutido também nessa casa, é o próprio recurso adquirido da venda dos imóveis da área industrial que está sendo viabilizada. Funding. E temos muitas alternativas sem comprometimento orçamentário. Temos muitas alternativas sem comprometimento orçamentário, mas dando respaldo, criando estrutura para viabilizar o acesso ao crédito, especialmente permitindo que funding possa ser criado sem comprometer, repito, o orçamento do município. Então, veja que o debate talvez seja maior do que esse, mas precisa desse para que o debate amplie. Obrigado, vereador. Sou favorável completamente à sua proposição. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 215/2020, autor Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se existe a possibilidade de colocação de lombada na rua José do Patrocínio, nas proximidades da casa 452. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 216/2020, autor Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe, primeiro, valores arrecadados com o estacionamento rotativo. Segundo, número de funcionários prestadores de serviço. Terceiro, onde são aplicados esses recursos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nas redes sociais, meu boa noite a todos, shalom a todos. Senhor presidente, fiz esse requerimento até porque estava observando, olhando o portal de transparência do nosso município, do Executivo, e não consta nada a respeito dessa receita que é tão importante para o nosso município. Então fiz esse requerimento e até porque em 2017 essa casa aqui, nós extinguimos por um projeto de lei e criamos o Departamento de Trânsito, de Transporte e Trânsito. E é importante que nós possamos ter o acesso, até porque uma das funções do vereador é justamente fiscalizar
verificar onde está sendo aplicado os recursos, né? E o estacionamento rotativo é importante para o nosso município, né? E é importante que nós possamos saber a receita do estacionamento rotativo. Então, fiz esse requerimento primeiro. Ali não consta o período, senhor presidente, eu gostaria de colocar de 2017 até junho, a maio de 2020, essa receita. Fiz ali os valores arrecadados, né, até maio de 2020. Solicito, então, que se inclua, senhor presidente. Será atendido, vereador. Também fiz ali o número de funcionários que prestam esse tipo de serviço, que geralmente vêm de processo seletivo, temporário ali, né? E aonde são aplicados esses recursos, né? Parece-me que 2017, no início, senhor presidente, tinha uma receita mais ou menos em torno de R$5.000 dia, né? Colocando mais ou menos em torno de 21 dias, sábado funciona, mas vamos colocar de segunda a sexta-feira, mais ou menos em torno de uma receita que ultrapassa R$1 milhão, né? Nesses últimos 3 anos e meio, em torno mais ou menos de mais de R$6 milhões. O departamento de trânsito, estacionamento rotativo é importante, mas eu tentei procurar ali onde é que fica subordinado um departamento, né? Ele deve estar alocado em uma secretaria, em uma fundação, assim como o PROCON é subordinado à Procuradoria do município. O departamento de trânsito é subordinado a que secretaria, líder do governo? Era uma pergunta que eu gostaria até de saber, porque não está no portal de transparência, né? E é importante que nós possamos saber também isso. Do gabinete do prefeito? Ah, tá. Então, o departamento de trânsito está subordinado ao gabinete do nosso prefeito. Ok. Então, é importante que a gente tenha essas informações, né, para o bom andamento dos nossos trabalhos aqui, até porque a gente também é cobrado lá fora a respeito disso. Eu procurei no portal Transparência, não vi nada ali, talvez eu esteja até enganado, de repente tenha no portal Transparência, viu, vereador Leu? De repente tem ali, mas eu não consegui me localizar no portal de Transparência. Eu estou com 44 segundos. Cedo a parte, sim, vereador. Obrigado, vereador. Até para completar o seu importante requerimento, para que fique tudo esclarecido, seria prudente colocar ali também de que maneira é feito a prestação de conta dos amarelinhos, vamos dizer assim, de quem é cobrado ali na rua do estacionamento, que todos ali pagam, com a parte de gerência da diretoria de trânsito. Então essa é uma solicitação para ficar bem claro o seu requerimento. Parabéns pelo requerimento. Eu gostaria que se incluísse nisso, senhor presidente. Posso pedir uma questão de ordem ou já pode ser incluso direto? Pode ser incluso? Será incluso. Ok, obrigado. Obrigado, vereador. Quero discutir, presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Bom, primeiro, pastor Jair, vereador Jair, em 13 de setembro de 2017, a Câmara de Vereadores aprovou a Lei Complementar 227. E ela, basicamente, ela alterava parágrafo 3º e 4º do artigo 3º da Lei Complementar 204. No parágrafo 3º desta lei dizia o seguinte: todas as receitas previstas nesse artigo deverão ser divulgadas de forma analítica mensalmente no portal de transparência do município, em site específico da Diretoria de Trânsito e Transporte, DTT, que foi criado pela Lei Complementar 203, de 18 de janeiro de 2017, até o 10º dia útil do mês subsequente da apuração. Então, desde 2017, todas as receitas obtidas pelo DTT deveriam estar em portal próprio, em separado, de forma analítica, que é o contrário de sintético.
todos os valores arrecadados em detalhes. No artigo 4º dessa lei que nós aprovamos, diz o seguinte: todas as despesas e aplicações realizadas pelo DTT, prevista nesse artigo, deverão ser divulgadas de forma analítica, mensalmente, no portal de transparência do município, em site específico da Diretoria de Trânsito e Transporte, DTT, criada pela Lei Complementar 203. Então, a Diretoria de Trânsito DTT terá um prazo de 60 dias para adequar-se ao previsto nessa lei. Salvo o melhor juízo, eu não sou jurista, então, desde 2017, essas informações que estão sendo solicitadas no requerimento deveriam estar no site próprio do DTT, de forma analítica, vereador. Se nós tivéssemos o cumprimento dessa lei, então o seu requerimento seria dispensável. Como eu desconheço a aplicação dessa lei, então eu me somo ao senhor para nós termos essas informações. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 268/2020, autor Ademir José Honorato. A ampliação do número de ônibus, horários, itinerários do transporte coletivo municipal. Indicação número 269/2020, autor Ademir José Honorato. Construção de uma lombada na rua Domingos Santino Roque, loteamento Divinéia, bairro Quarta Linha. Indicação número 270/2020, autor Ademir José Honorato. Construção de uma lombada na rua Clemilson Roque Campos, loteamento Divinéia, bairro Quarta Linha. Indicação número 271/2020, autor Ademir José Honorato. Construção de uma lombada na rua Ângelo Rosso, loteamento Severino, bairro Quarta Linha. Indicação número 272/2020, autor Moacir da Jore. Pavimentação do estacionamento do cemitério do bairro Brasília. Indicação número 273/2020, autor Moacir da Jore. Recolocação de lajotas na rua São Bento do Sul, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação número 274/2020, autor Moacir da Jore. Instalação de uma academia ao ar livre no bairro Brasília. Indicação número 275/2020, autor Moacir da Jore. Conclusão de colocação de lajotas no bairro Ceará, nas seguintes ruas: Hilário Francione, Ercílio Amante e Raimundo Gardezinski Pérez. Indicação número 276/2020, autor Moacir da Jore. Solicitamos a construção de uma faixa de pedestre levada na rodovia Leonardo Bialek, nas proximidades da autoelétrica Leandro, bairro Argentina, tendo em vista grande fluxo de pedestre. Indicação 277/2020, autor Aldinei João Potelec. Notificação do proprietário do prédio da antiga sede da Polícia Federal, localizado na rua José Scott 305, bairro Operária Nova, para que seja feita a limpeza e a roçada da vegetação, bem como a manutenção da calçada ou mureta. Indicação número 278/2020, autor Aldinei João Potelec. Colocação de uma placa de sinalização indicativa de pare na rua Martim Afonso de Souza, esquina com a rua Ataúfo Alves, bairro Operária Nova. Indicação número 279/2020, autor Aldinei João Potelec. Colocação de uma placa de sinalização indicativa de pare na rua Ataúfo Alves, esquina com a rua Alvarez de Azevedo, bairro Operária Nova. Indicação número 280/2020, autor Aldinei João Potelec. Colocação de uma placa de sinalização indicativa de pare na rua Catulo
da Paixão Cearense, esquina com a Rua Alvarez de Azevedo, bairro Operária Nova. Indicação número 281 de 2020. Autor José Paulo Ferrares. Restauração de Boca de Lobo, localizada na Rua Alexandrina Rodrigues, Alexandre, esquina com a Rua José Favorino Albino, bairro Vila Nova Esperança. Indicação número 282, 2020, autor José Paulo Ferrares. Restauração de Boca de Lobo, localizada na Rua da Paz, esquina com a Rua Lígia Rocha de Luca, loteamento Jardim das Bromélias 2, bairro Vila Nova Esperança. Cadê? Eu acho que eu errei aqui. 217. Como é que eu fiz? Requerimento número 217, 2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envio expediente ao prefeito municipal questionando se existe a possibilidade de construção de uma faixa elevada para travessia de pedestre na Rua Goiás, bairro Próspero, de fronte à parada de ônibus localizada próximo ao 1º DP de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, subo aqui para falar desse requerimento de uma faixa de pedestre elevada naquela dependência ali próximo ao 1º DP, porque ali fica a Divisul, a Associação dos Cegos. E a gente fica, não fiquei muito tempo, fiquei 1h20 parado ali, vendo a dificuldade que eles têm para atravessar aquela via ali, devido à alta velocidade dos carros. Poxa, as pessoas, sabendo que ali tem uma associação de deficientes visuais, tal, e os motoristas parece que não tem respeito. Então, eu fiz esse requerimento e fiz questão de subir aqui, porque é muito relevante essa faixa elevada ali, devido à circulação dos deficientes visuais. Eles descem do ônibus e aí para atravessar ali é um Deus nos acuda, porque os motoristas não respeitam. Era isso, senhor presidente, e peço a aprovação dos demais colegas. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Dajori. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Eu queria parabenizar o vereador Paiol pelo requerimento. O Paiol, eu fiz esse requerimento há uns 2 anos atrás, estão 2 anos mais atrás, para duas lombadas. Uma na Rua Goiás, que infelizmente não saiu, e uma que fica na frente da Divisul, uma rua paralela. Essa, graças a Deus, saiu. Tá? Mas parabéns pelo requerimento, realmente ali precisa. Isso aí, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 218, 2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envio expediente ao prefeito municipal questionando se, após a pandemia, o Centro de Tratamento do Coronavírus, na antiga Casa de Saúde do Rio Maina, pode ser transformado novamente em uma Casa de Saúde Psiquiatra. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, nós sabemos a demanda que tem na nossa cidade na questão de um hospital psiquiátrico. Quando nós tínhamos a Casa de Saúde do Rio Maina funcionando como a ala do hospital psiquiátrico, ali nós tínhamos muitas pessoas internadas, e a demanda hoje na cidade de Criciúma é muito grande.
Hoje, quando precisa-se de um tratamento mais especializado a uma pessoa que tem uma dependência psiquiátrica, tem que levar a São Pedro de Alcântara, tem que levar longe, e aí geralmente a família tem dificuldade financeira para visitá-los. Então, sabendo que é muito grande e é de muita valia aquela unidade que para mim vai ser sempre a Casa de Saúde do Rio Maina, que a gente poderia, que o governo do município, o nosso prefeito Clésio Salvari, que pense com carinho a nós voltarmos à atividade do hospital psiquiátrico ali. É uma área enorme, é uma área onde ali ela encaixa como uma luva para ser construído ali naquele local o hospital psiquiátrico. Sendo que a demanda na cidade de Criciúma, nós temos os CAPs, né? Mas a demanda da cidade de Criciúma é muito grande, né? E sabemos que o governo do município idealiza ali de fazer ali um espaço para a pessoa da melhor idade, que estou chegando lá também na melhor idade, né? Mas temos vários locais várias casas para as pessoas de melhores idades, que podem ser contribuído com o aporte do município, e ali a gente está lá buscar recursos junto ao governo do estado, ao governo federal, para que a gente aporte ali um hospital psiquiátrico, que é muito, para a nossa cidade. Eu tenho várias pessoas têm nos procurado, e quando eu digo nos procurado, é procurado todos os vereadores, eu imagino aqui, e que todos os vereadores também têm a dificuldade que a gente tem, né, de vários pais, várias mães, procurando para a gente indicar um local mais próximo, para que venha a tratar de um ente querido seu que tem um problema psiquiátrico. Então, fica aqui esse requerimento como sugestão para o município, como sugestão para o secretário de saúde, como sugestão para o prefeito do município, né? E que tem um carinho enorme pelaquela região do Rio Maina. Então, que seja feito naquela região do Rio Maina, né? Que seja contribuído com a região do Rio Maina um hospital psiquiátrico para a nossa região. Era isso, senhor presidente. Obrigado e conto com o apoio de todos. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vai ficar para a próxima semana. Vereadores da nossa cidade, presidente, parabéns, vereador Paiol, pelo seu requerimento. Na verdade, vivemos acompanhando os nossos jovens, muitos jovens perdidos na droga. E se perguntar, chegar amanhã com um jovem, ou com a mãe ou o pai na Secretaria de Saúde, o que o município tem para oferecer no tratamento de alguém que tem problema, dependente, alguém que tenha dependência química, o que o município tem para oferecer? Nós temos os CAPs. Lá tem o CAPs 3, que tem 7 leitos para internação. A internação do máximo 7 dias, é isso que o município tem para oferecer. Então, podemos dizer aos senhores que quase nada. Se não for os centros de recuperação, que agradecemos a Deus, agradecemos as pessoas que estão à frente desse centro de recuperação, a oferecer um trabalho, muitos centros de recuperação têm que ser pagos, R$ 1.200, R$ 1.000. Outros fazem por 400, outros conseguem fazer gratuitamente, mas nós não temos um hospital garantido pelo município, ou que seja garantido pelo governo do estado, federal, porque o governo federal optou a ter somente os CAPs. Isso foi uma mudança que houve 2, 3 anos atrás, mas eu acho que o município tem que dar um passo à frente. Precisamos nos preocupar. A nossa cidade, sinceramente, vereadores, tem muito consumo de droga,
e percebemos amigo, filho de amigos nossos, tomado aí, né, por essa desgraça que convive juntamente conosco nos bairros da nossa cidade, no centro da cidade, e não temos, podemos dizer que, pelo município, quase nada a oferecer. Parabéns, vereador, eu acho que é um bom debate e esperamos que, quem sabe, o nosso prefeito, o futuro prefeito aí, que vem aí, pense um pouco a realizar algo para os nossos dependentes químicos com problemas psiquiátricos na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Como há mais 2 vereadores inscritos, com o tempo destinado ao grande expediente está esgotado, e havendo mais 2 vereadores inscritos para discutir a referida proposição e deliberação, será adiada para a próxima sessão ordinária, conforme artigo 163 do Regimento Interno, no dia de amanhã. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Toninho Nembralite. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, eu não sei se os demais colegas que estão em via remota Vereador Toninho. Mesma dificuldade que eu estou tendo, nós estamos acompanhando, eu estou acompanhando assiduamente, e metade da falação eu não estou entendendo nada, ela corta muito e para nós está dificultando o entendimento na leitura dos requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Seria isso, senhor presidente. Só um pouquinho, vereador da Júri. Vereador Antônio Manuel, nós vamos pedir para o Henrique, que é da Corpo Técnico da Casa, entrar em contato com o senhor, ok? Questão de ordem, vereador Moacir da Júri. Senhor presidente, é só ao contrário do vereador Toninho, e eu estou escutando muito bem, tá? E eu queria saber se entre esses 2 que vão discutir o requerimento amanhã, está o meu nome. Sim, está o seu nome. Está o seu nome, vereador Moacir da Júri. Está. Oi? Está o seu nome. Tá bom, obrigado. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato, presente. Vereador Potelec, presente. Vereador Antônio Manuel. Está presente, está com dificuldade, mas está aqui na tela. Vereador Arleu, presente. Vereadora Camila do Nascimento, presente. Vereador Dailton Feuser, presente. Vereador Paiol, presente. Vereadora Giovana, presente. Vereador Pastor Jair, presente. Vereador Paulo Ferrarese, presente. Vereador Júlio Kamiski, presente. Vereador Moacir da Júri. Presente. Presente. Vereador Salésio Lima, presente. Vereadora Solange Barpi. Presente. Vereador Valmir Agostinho, presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Presente. Em única discussão e votação, a moção número 12/2020, de autoria da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, aplaudindo o Esporte Clube Metropol pelos 75 anos de atividades. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa ouvida plenário e na forma regimental, envio de expediente ao Esporte Clube Metropol da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal, por meio de seus vereadores, vem ao público aplaudir o Esporte Clube Metropol pelos 75 anos de atividades. Fundado em 15 de novembro de 1945, com grande expressão no futebol catarinense, na década de 1960, o Metropol é considerado por muitos como um grande clube da história esportiva de Santa Catarina. No seu auge, foi campeão estadual 5 vezes, nos anos de 1960, 61, 62,
67-69. Incursionou, marcando época com grandes craques e célebres confrontos no velho continente, o que valeu ao time criciumense uma condecoração especial da Confederação Brasileira de Desportos. A Companhia Carbonífera Metropolitana elevou o Metropol à categoria de time profissional em 1959. A partir de então, sob o comando do dirigente Dite Freitas, passou a contratar jogadores profissionais para mesclar com os trabalhadores mineiros que atuavam na equipe. Na década de 1960, cada companhia mineradora mantinha seu próprio time de futebol, mas nenhum era tão forte e popular quanto o Metropol. A equipe jogou até na Europa, em maio de 1962, em uma excursão que passou a Dinamarca, Espanha, Romênia, Alemanha Ocidental. Dia 23, de 23 partidas, 13 terminou como vitória da equipe brasileira. Outras 6 acabaram em empate. Foram só 4 derrotas. Em 1969, após a conquista do Campeonato Catarinense, o Departamento de Futebol Profissional foi desativado, depois de ser muito prejudicado na taça final da Taça Brasil contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Desde então passou a disputar competições amadoras, mas trabalha para voltar ao futebol profissional. O Metropol mandou seus jogos no antigo estádio Edivaldo Lodi, denominado João Estevão de Souza, desde 1976, inaugurado em 23 de dezembro de 1952, quando o Metropol perdeu para o Comerciário no clássico Copol por 3-2. Na era profissional, conforme o torcedor Divino Silva, em memória, o time disputou 466 jogos, foram 265 vitórias, 113 empates e 88 derrotas. Sua maior goleada foi de 12-1 no Flamengo de Curitibanos, em 20 de janeiro de 1963. O último jogo da era Metropol ocorreu em 14 de dezembro de 1969. Vitória sobre o Palmeiras de Blumenau por 2-0. Entre os grandes craques da história do clube, o goleiro Rubens, jogador que mais defendeu o Metropol, com 271 partidas, seguido pelo lateral Tenente, com 202 jogos, e pelo zagueiro Hamilton, que atuou 183 vezes. E Désio, o Tanque, foi o maior artilheiro com 140 gols, seguido por Nilson com 83. Ante o exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos, pelo que fique constado na ata dessa sessão legislativa, moção de aplauso ao Esporte Clube Metropol. Pelos 75 anos de atividades, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 17 de junho de 2020. Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A moção está em discussão. Eu quero discutir, presidente. Com a palavra, o vereador Dailton Filzer. Vossa Excelência, só um minutinho, vereador. Vossa Excelência, põe 10 minutos. Falar do esporte... O vereador é o Dailton Filzer que vai discutir agora. Depois o senhor será o próximo, ok?
Senhor presidente, senhores vereadores, quero subir nessa tribuna e parabenizar a Comissão de Fiscalização que faz essa moção de aplauso pelos 75 anos do Metropol. E falar do Metropol é um orgulho para a nossa cidade, porque a história do Metropol se mistura com a história do carvão, com a nossa história. E quero aqui parabenizar algumas das famílias, como a família do Sabiá, que mantém aquilo ali vivo através de feijoadas, através de eventos, a família Machado, a família dos Farofa, aquele pessoal ali que luta para manter de pé, porque se não fosse as famílias da região, aquilo ali, como outros estádios, já estariam vendidos e se teria perdido uma parte da nossa história. Então o Metropol, ele fez história na nossa cidade. Então, os 75 anos, ele deve ser aplaudido, e eu parabenizo a comissão que lembrou e é merecedora essa moção de aplauso. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Espero que a ligação esteja boa. Vou falar um pouquinho do Metropol. Ano passado nós fomos convidados para o Encontro dos Amigos do Metropol. E lá a gente ouviu tanta coisa bacana dessa história, dessa epopeia do Metropol, né? Como que um time de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina chegou a ser chamado de Real Madrid Catarinense. Quer dizer, como time de futebol, ele teve uma expressão muito importante. Grêmio Internacional só tinha um pavor, jogar contra o tal do Metropol. E o Metropol não é só uma história de futebol, é uma história ligada à economia do carvão, uma história muito ligada à política. Só para os senhores terem ideia, em determinado ano, na eleição do Dionísio Freitas, os jogadores iam de casa em casa pedir votos, tinha esse vínculo. A história do Metropol também está ligada ao movimento sindical dos mineiros, porque ele foi uma resposta patronal à Organização Sindical dos Mineiros, que anteriormente à sua fundação tinha uma movimentação bastante forte e um poder político razoável em Criciúma, elegendo vereadores e influenciando nas eleições de prefeito e assim por diante. Então, eu saúdo o Metropol, saúdo essa equipe que tenta resgatar, né? Cada carbonífero praticamente criou um time. Nós tínhamos o Atlético Operário, nós tínhamos o time do Próspera. Aqui no centro, então, foi fundado o Comerciário e se formou na verdade, uma rede de entretenimento da população através da paixão do futebol. Então, saudar o Metropol é saudar um pouco da nossa história, apesar de ser da década de 60, quando ainda éramos crianças. Mas a gente ouviu falar tanto de um tal de Nilson, de um tal de Jajá, de um zagueiro chamado Flásio, do Rubão, que na excursão da Europa se passava por Pelé para dar mais entrevista, dava muita entrevista do Pelé e se apresentava, o Pelé, o Rubão, mas se apresentava como Pelé porque ele era muito, muito brincalhão. E conseguiu várias vezes, várias entrevistas, passar-se por Pelé. E na Alemanha acontecia muito isso. Mas, enfim, eles têm uma história, uma linda história em Criciúma, uma linda história de futebol, que é ligada à economia, à carbonífera metropolitana, mas que é também muito ligada à política, que é o papel onde nós exercemos atualmente a nossa função. Parabéns, Metropol, parabéns, 75 anos de fundação. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Vereador Ademir Honorato. A favor. Vereador Aldinei Potelec. A favor. Vereador Antônio Manuel. A favor. A favor. Vereador Arleu da Silveira. A favor. Vereadora Camila do Nascimento. A favor. Vereador Deilton Feuser. A favor. Vereador Paiol. A favor. Vereadora Giovana. A favor. Vereador Pastor Jair. A favor. Vereador João Batista Belloli. A favor. Vereador José Paulo Ferrarese. A favor. Vereador Júlio Kamiski. A favor. Vereador Moacir da Jori. A favor. A favor. Vereador Salésio Lima. A favor. Vereadora Solange Barpe. A favor. A favor. Vereador Valmir de Agostinho. A favor. Vereador Zairo Casagrande. A favor. A favor. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese.
Senhor presidente, senhores vereadores, em nome da Comissão de Fiscalização, gostaria de convidá-los para sexta-feira, dia 26, às 15 horas, fazer a entrega da moção de aplausos no campo do Metropol. Ficam todos convidados. Obrigado, senhor presidente. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 31/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina a Rua Avelino Alfredo Serafim. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em votação. Vereador Ademir Honorato, a favor. Vereador Aldinei Potelec, a favor. Vereador Antônio Manuel, a favor. A favor. Vereador Arleu da Silveira, a favor. Vereadora Camila do Nascimento, a favor. Vereador Dailton Feuser, a favor. Vereador Paiol, a nome de a rua. favor. Vereadora Giovana Benedetti, a favor. Vereador Jair Augusto Alexandre, a favor. Vereador José Paulo Ferrarese, a favor. Vereador Júlio Kamiski, a favor. Só os segundos vereadores que eu preciso dar uma informação. Vereador Moacir da Jori, a favor. A favor. Vereador Salésio Lima, a favor. Vereadora Solange Barpi, A favor. a favor. Vereador Valmir de Agostinho, a favor. Vereador Zairo Casagrande, a favor. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Só gostaria de comunicar aos senhores vereadores que tivemos uma reunião hoje à tarde com os líderes de bancada dos partidos, e ficou definido, então, sobre a verificação da lei orgânica do município, a revisão, na qual será feito por uma comissão da Casa, mas capitaneado e coordenado pela CCJ, através da presidente, a vereadora Camila do Nascimento. Então, está sendo revisado o regimento interno e também será revisado a lei orgânica do município. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima manhã, dia 23 de junho do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.